O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 229 do nosso encontro semanal em podcast acompanhando o cinema brasileiro, para hoje tratar de A Flor do Buriti, filme exibido em mais de 100 festivais pelo mundo, vencedor de muitos e muitos prêmios, entre eles um Certain Regard lá em Cannes, um prêmio coletivo como melhor elenco da importantíssima mostra lá na França, e filme que estreia agora em 4 de julho no circuito brasileiro. A direção é de João Salavisa e de René Nader Messora, que estiveram com a gente aqui no Central Cine há 5 anos e pouco, se eu não me perco nas contas, lançando Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. A sinopse de A Flor do Buriti é a seguinte: em 1940, 2 crianças do povo indígena Craô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um brutal massacre perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, os filhos dos sobreviventes são coagidos a integrar uma unidade militar durante a ditadura brasileira. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Craô continuam a caminhar sobre a sua terra sangrada, reinventando a cada dia infinitas formas de resistência. Eu sou Paulo Júnior, temos então a companhia aqui do João e da Renê. Tô também com o Bruno Graziano e com o Davi Correia para esse papo. Tudo bem, João? Tudo bem, Renê? Como vai? Olá, Paulo, Davi, Bruno. Olá, malta, tudo bem? Maravilha. Eu queria começar perguntando para vocês, eu citei o filme anterior, o trabalho anterior de vocês, e eu fico curioso para saber como tem sido toda essa jornada diante desse interesse de vocês pelo tema e desse convívio de vocês com esses personagens, com esses territórios, com essas pessoas. Então, começaria por uma pergunta mais geral, de Chuva é Cantoria para a Flor do Buriti. O que mudou no olhar de vocês? O que transformou o olhar de vocês? Inclusive pensando em recepção dos filmes. O que a comunidade do cinema, digamos assim, está interessada em saber sobre o trabalho de vocês, que eu imagino já tem aí uma década, pelo menos, mergulhada nesse território dos Craô? Então, eu acho que o que a gente sente, assim, é que mudou para dentro e para fora, né? Para dentro, passaram-se mais tempo de viver junto, de comer junto, mais tempo compartilhado. E eu acho que o tempo sempre foi a principal privilégio que a gente tem na nossa forma de filmar, né? Então, a gente sempre priorizou o tempo compartilhado para conseguir chegar nessa forma de filme que a gente chegou, né? E que está sendo pensada e rearticulada e aprimorada a cada filme. Então, enfim, eu acho que aí houve um percurso. E para fora também deu para perceber agora, viajando com filme, mostrando filme em países totalmente diversos entre eles, né? Que quando a gente estreou Chuva, tinha muitas coisas que a gente ainda tinha que explicar, mas que dessa vez já não foi preciso. Eu acho que o mundo deu uma volta muito grande também nessa forma de olhar para as comunidades indígenas, essa forma de olhar para os problemas da emergência climática, a forma de olhar também, né, nessa necessidade de repensar nossa forma de se relacionar
com o meio ambiente, com o planeta, né, com as outras humanidades que habitam esse planeta. Então, enfim, o que a gente sente é que já há um percurso, a gente contribuiu com uma ínfima parte, né, nessa reflexão, mas a gente vê que há um movimento global que está tentando se abrir e olhar um pouco para essas coisas que até então aconteciam nas ditas periferias do planeta, né? René, João, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse método, esse processo de vocês, que é muito raro hoje em dia, né? Você citou esse tempo, né? Essa dilatação do tempo de filmagem, e queria que vocês exemplificassem, contassem para quem está nos ouvindo como que é, né, um filme hoje passar de um ano de filmagem, 15 meses, e como enquadrar esse tipo de feitura diante da vida de vocês, né? Quer dizer, imagino que a vida de vocês realmente se mistura completamente à realização do filme, e como que essa experiência atinge vocês? Então, Bruno, eu acho que é uma intensidade muito forte na vida e nos filmes em que tudo acaba por se misturar. E eu acho que a nossa vida hoje acho que o centro da nossa vida está organizado em redor dos karaô, ou seja, mesmo a nossa vida pessoal, com a nossa filha, tudo se organiza de forma a nós podermos passar a maior parte do tempo possível com a comunidade. Então nós, depois da filmagem, já tivemos algumas temporadas por lá. Agora mesmo, depois do lançamento do filme aqui no Brasil, que vamos acompanhar com os karaô também, o lançamento em algumas salas, e regressamos à terra indígena. E muitas vezes nos perguntam isso, assim, como é que nós vemos o nosso futuro nesse processo colaborativo de fazer filmes com os karaô. Nós não sabemos se estaremos sempre a fazer filmes com os karaô, mas sabemos de certeza que a nossa relação com eles é para sempre. Mas acreditamos muito nesta possibilidade do filme ser apenas uma expressão desta relação, uma materialização de um encontro entre mundos muito diferentes, que é o nosso e o deles, não é? E de alguma forma uma aprendizagem. Eu li há pouco um livro da Eliane Brum, o Banzeiro Ocotó, em que ela fala justamente sobre quando ela começa a fazer jornalismo num contexto de muita diferença, na Amazónia, nesse caso, e ela dizia: eu tive que aprender, vivemos um tempo em que sim, temos que fazer aquilo que sabemos fazer, mas também arriscar fazer aquilo que nós não sabemos fazer. E eu acho que nós não sabemos fazer filmes com os karaô, estamos ainda a aprender, porque cada filme nos obriga a repensar tudo de uma nova maneira. Não temos referências na história do cinema que nos ajudem no momento de filmar, não é? Obviamente que temos colegas aqui no Brasil, muitos deles no cinema indígena, obviamente o Vicente Carelli, que são inspirações muito fortes para nós, mas no momento de filmar há sempre questões da nossa vida, da relação com os karaô, daquilo que o filme pode ou não veicular, que é discutido com eles, e o trabalho coletivo tem sempre esta contradição, que a velocidade e o ritmo de um filme, ele é outro, porque tem que atender a muitas vozes e não apenas a um imperativo de produção muito corporativo e muito organizado, como a maioria dos filmes são feitos, não é? João, René, tudo bem? A minha pergunta ela é sobre uma das coisas que chamou a atenção, né, que esse filme, ele né, até na própria release que vem do filme, ele é um filme construído para falar do território. E aí eu queria entender a partir de que momento vocês pensaram nessa construção coletiva que ali de discutir com eles essa própria relação e como mostrar isso no filme, e se vocês acham que a partir desse filme essa riqueza do imaginário do karaô, se ela consegue ficar clara ali do filme, né, e se por acaso há algo que ainda seria importante retratar. Bom,
Eu acho que eu e o João, a gente já vinha um pouco nesse movimento. Quando a gente acabou o Chuva, tinha uma coisa que ficou pendurada, que a gente gostaria de ter filmado no Chuva, mas a gente não sentiu que pertencia àquele filme, que era o massacre. A gente já estava tentando entender como tinha sido esse processo, desde aquele momento do Chuva, e aquilo sempre ficou dando volta e tal. E aí, quando a gente começou a pensar nesse novo filme, o massacre foi, de alguma forma, um disparador, né? Um ponto de partida para começar a imaginar, junto com a comunidade. E quando eu falo comunidade, é óbvio que não estavam as 600 pessoas da comunidade pensando o roteiro desse filme. Mas a gente tem as pessoas mais próximas ali, a Pat Pro, o Ruinon, o Inhaque, que foi o protagonista do Chuva e que trabalhou com a gente atrás das câmeras nesse filme, no Flor de Buriti. E aí a gente começou a tentar perceber né, para onde que a gente ia com essa história do massacre. E a gente filmou durante um período muito difícil, né, para a comunidade, porque além de estar no segundo ano do governo Bolsonaro, a gente tinha também a pandemia. Então, era um momento super delicado e as relações que a gente conseguiu começar a tecer junto com eles foi entendendo que a Terra tinha que ser o grande eixo, a espinha dorsal dessa narrativa que a gente estava ali criando. Foi pensando, então, como era essa relação, né, dos Merim com a sua terra, como essa terra era permanentemente violentada e como essas violências vão mudando de forma, mas elas são essencialmente as mesmas, quer dizer, desde os anos 40 e também muito antes disso, a gente sofre a mesma violência que a gente continua sofrendo até hoje no território indígena. E sem falar que isso também não é uma história dos Craôs, é uma história de todo o nosso continente. Então, a gente entendeu rapidamente que essa era a espinha dorsal e de aí a gente ia ecoar para outras coisas. Mas, no fim das contas, o que a gente estava interessado mesmo era também tratar da resistência e dessas novas estratégias que vão sendo reformuladas com a utilização da tecnologia, né? Geralmente perguntam para a gente, mas eles têm celular, então não é tão índio assim. Mas, enfim, olha essas roupas. E aí a gente vê como a comunidade se organiza para pedir um drone emprestado dos Kayapó, que vivem a mais de 1.000 quilômetros de distância, para registrar uma terra que está sendo roubada em uma esquina do território indígena. Então, essas formas de resistência que vão sendo aprimoradas e repensadas e reorganizadas permanentemente, também era uma coisa que a gente tinha muito interesse de pensar e de filmar e de mostrar, né? Porque isso confronta esse pensamento que a gente ainda encontra muito, que é um indígena preso num imaginário do século XVI, né? Então, eu acho que o filme é um pouco de tudo isso, assim. E até dentro disso, fiquei curioso para ouvir um pouco vocês sobre como que essa relação com a imagem foi se dando, porque, obviamente, pensar em levar um massacre para o cinema não é uma missão fácil, tem várias formas de se trazer isso, e em algumas elas podem até não funcionar, né? Existe um debate sobre como tratar de fato, né, a violência em reencenação ou em ilustração de um passado. E eu fiquei, enquanto você falava também, pensando um pouco na relação que cada cultura, né, de uma comunidade indígena tem com a própria imagem, com a própria câmera. Enfim, saber um pouco de vocês a respeito disso, dessa negociação do que vai ser filmado ou do que não vai ser filmado, né? Desse encontro, como que os Craô entram nessa história e dialogam junto com vocês para colaborar e fazer junto essa construção de imagem hoje, né? Que é uma coisa que às vezes, né, pessoas não indígenas precisam estar em contato, claro, para entender como que funciona para aquela cultura.
Então, tem uma relação de apropriação sobre a imagem como resistência, mas também como uma forma de sedução cultural do branco, através do cinema, através das festas, porque as festas, os rituais, também são uma produção imagética, não é? E os karaô têm uma relação muito, muito instrumental mesmo com a imagem, pelo que a gente vai vendo estes anos, que é um pouco diferente talvez daquilo que acontece com os Yanomami, que muitas vezes essa relação de evitação, de perigo e de risco até, que acabou por ser um pouco difundida e que foi usada até como uma forma de generalizar uma relação com a imagem que todos os povos indígenas teriam, mas é muito diferente em cada comunidade. Mas mesmo no caso dos Yanomami, a Cláudia Andujar, fotógrafa, diz que num determinado momento eles entenderam que mesmo indo contra alguns princípios da sua cultura, que era preciso usar a imagem nessa guerra do lado de fora, não é? Como essas imagens podiam ser uma forma de estabelecer alianças, de fazer denúncias e de marcar também quem são os potenciais inimigos ou amigos da comunidade. No caso dos karaô, a gente vê que de facto desde o começo eles diziam-nos: o massacre tem que estar no filme, o massacre tem que estar no filme. E o que é muito forte também deste processo de trabalho, com tanto tempo e tanta escuta e tanto espaço para o equívoco também, não é? Poder, como dizia Samuel Beckett, errar mais e errar melhor, não é? O filme tem muitos acertos e desacertos que são todos eles fruto dessas discussões. Por exemplo, no caso do massacre, os karaô queriam ir mais longe, inclusivamente. É uma coisa que surpreende as pessoas que têm visto o filme, porque não há nenhuma violência gráfica no filme. Nós tínhamos um limite que era também o limite nosso, do nosso lugar de fazer esse filme, o nosso lugar de estrangeiros, e de dizer, bom, nós não vamos ter sangue no filme, nós não vamos mostrar explicitamente aquilo que aconteceu. Isto é a reativação de uma memória e é pensar até que ponto esta memória pode ser ativada nos dias de hoje, trabalhada e ser transformada também numa força de resistência, né? Porque a gente acredita que este filme é muito mais sobre a força da resistência do que sobre a violência, porque a violência já toda a gente sabe que ela existe, não é? Não é preciso o nosso filme para sabermos sobre este historial e sobre esta brutalidade histórica das violências contra os povos indígenas, das quais os karaô não são uma exceção. Então, nessa sequência em particular, nós decidimos trabalhar a violência nas palavras e no som, não é? Há todo um trabalho sonoro que é muito imagético também, mas que se ouve e não se vê, e aí entra também o nosso ofício de cineastas, que é de que maneira se pode lidar com eventos tão brutais e tão fortes e até onde pode um filme chegar, não é? É um debate muito antigo, que eu acho que vem provavelmente do pós-guerra, dos filmes que tentaram representar o Holocausto, e de alguma forma aquilo que aconteceu com os karaô foi também um genocídio, não é? Numa escala obviamente menor do que outros genocídios, mas foi uma articulação entre 3 famílias de fazendeiros, e há um detalhe que está no filme e que está veiculado pela voz do Ruinon, do protagonista, que é justamente esse foco em mulheres grávidas e em crianças, e uma espécie de benevolência para com as pessoas mais velhas, não é? Então há uma não só um homicídio em massa, um genocídio, mas muito criterioso nas pessoas que se decide matar, não é? Portanto, nós não temos nenhum problema em usar esta palavra e dizer que aquilo que aconteceu foi um etnocídio ou mesmo um genocídio. Então os karaô são sobreviventes deste evento também. Agora, eu acho que não há segredo para este filme. Como dizia a René há pouco, tem a ver justamente com nós termos encontrado um lugar de escuta, termos encontrado um modelo de produção que vai contra tudo aquilo para o qual nós fomos ensinados e vai contra tudo aquilo para o qual
os institutos de cinema, os financiadores, os canais de televisão, as distribuidoras de streaming querem que a gente faça, não é? Eu digo a gente, digo todos os nossos colegas, portanto, é um filme de alguma forma inclassificável, não é? Se o filme chegar a alguma plataforma de streaming, eles vão ter muita dificuldade em dizer se é um drama histórico, se é um documentário, se é uma ficção, e nós gostamos muito que o filme seja também um reflexo, no fundo, desta forma cheia de solavancos de fazer um filme, e um filme que incorpore várias vozes, vários tempos e vários lugares. E, João, seguindo esse tema que você levantou agora no final, e você citou que o filme é entre acertos e desacertos, né? Eu creio que um dos acertos, um dos trunfos do filme é essa bem-sucedida dúvida entre o que é documentário e ficção. Acho que vocês transmutaram muito bem nesse sentido, mas tem dois momentos que ficam mais evidentes esse contraste. Uma é a reconstituição do massacre, que fica claro que é um momento ficcional, e o outro momento que fica claro que é um momento documental, que é a minha curiosidade em relação ao filme, que é a entrada do filme na marcha, né, do encontro em Brasília, que é um momento histórico, e eu queria saber se essa participação, essa ida do filme para Brasília, ela existiu desde o começo ou ela surgiu em dado momento, e como isso afetou o roteiro em si da obra? Então, a ida a Brasília, ela aconteceu no percurso. O filme, na verdade, ele foi muito sendo descoberto durante esses 15 meses, assim. O que a gente tinha se proposto a filmar caiu por água abaixo muito rapidamente, que é uma coisa que costuma acontecer com os nossos filmes. E o filme teve que se ir pensando sobre a marcha. Então, com tudo que estava acontecendo naquele momento e com o Ruinon é mesmo essa pessoa que teve sempre à frente do cuidado com a terra, a fiscalização territorial. Ele formou um grupo de jovens que fazem esse trabalho de caminhar nas extremidades da terra e fazer as denúncias para a FUNAI, entender quais são os problemas que porque é um território de 300 mil hectares. Então, para você entender realmente o que está acontecendo nesse território, você precisa caminhar. E ele sempre esteve à frente e conectado também com outros povos. Ele passou um tempo nos Guajajara, fazendo uma formação. Enfim, ele é um cara que está nessa caminhada da luta pela terra há muitos e muitos anos, desde que eu cheguei na área indígena. Então, é claro que ele tinha esse desejo de ir para Brasília. A PATPRO estava super curiosa com a figura da Sônia e com essa mobilização das mulheres. As mulheres Craô, elas não costumavam participar desses encontros, né? Ia um grupo muito restrito, mas eram de comunidades do outro lado da área indígena. Enfim, então esse movimento meio que partiu deles, mas de alguma forma fazia muito sentido que o filme também conseguisse incorporar essa realidade que estava acontecendo na nossa cara durante esses meses. Então fizemos 2 viagens para Brasília para configurar essa sequência. Foi durante a votação pelo marco temporal, então foi uma mobilização enorme, tinha muita gente. E pronto, e é isso. A nossa forma de filmar ela é muito permeável também à realidade. Eu acho que daí também essa dificuldade de dizer que é ficção, que é documental. Enfim, o filme vai encontrando a sua forma em cada sequência, assim. Uma outra pergunta que eu tenho é com relação porque, né, como a Bruna está falando, às vezes fica essa questão de a parte documental, a parte ficcional, e como é que foram esses acordos ali? Em que momento vocês conversavam sobre isso? E eu queria saber, né, assim, qual momento vocês podem destacar ali que mais mostra a contribuição deles em colocar esses pontos, né? Olha, isso aqui eu acho que pode ser um lado ficcional, um lado mais documental, assim, como é que, minha curiosidade bem é essa, né? Entender isso, e se tem algum momento específico ali que mostra muito bem como funcionou essa relação de construção do filme. Bom,
As sequências de rituais e de festas e as sequências do coletivo são justamente aquelas onde a nossa intervenção é menor, não é? Porque há uma potência estética, uma organização, um rigor estético também na produção dessas festas, que transcende o cinema, não é? E que a gente sempre diz, não é impossível produzir uma festa karaoke para um filme, não é? Então você vai, dança junto, canta, come e filma também se conseguir. Mas mesmo nesses momentos, eu penso, por exemplo, na abertura do filme, em que vemos um homem, um conjunto de mulheres a cantar contra um céu estrelado, em que aí justamente é mais uma dessas sequências, como a sequência de Brasília, onde essas premissas do que é documentário e ficção, elas são totalmente detonadas. Porque nós explicámos para os karaolha, para conseguirmos filmar toda a potência deste canto noturno, a gente precisa do fogo muito próximo dos vossos corpos para conseguir filmar. E a gente já viu isto dezenas de vezes nestes anos na aldeia, esta sensação de estar no pátio às 4 da madrugada e um cantor começa a cantar e a puxar o maracá e a usar o maracá como um acelerador de partículas, como diz o Eduardo Viveiros de Castro, não é? E a acordar os animais, e a acordar os homens e as mulheres e as crianças. E nós queríamos resgatar essa potência. E entendemos também que a linguagem puramente documental não nos permitia chegar nesse lugar. Isso é também aqui uma das contradições de fazer ficção e documentário, não é? Há lugares onde, de facto, o documentário não chega, principalmente no que concerne a essa ideia de uma partilha de um mundo sensível, não é? Um mundo que é sonoro, que é estético, que é belo, e muitas vezes é preciso reencenar e reconstruir. Isso é um pouco aí o momento onde a gente sente que o cinema se encontra também com a linguagem, com a produção estética dos karaoke. Porque os rituais são também isso, não é? Eles são uma intensificação do cotidiano, mas eles são mais bonitos, são mais belos, as pessoas estão com os corpos pintados, estão preparadas para correr, para cantar, e o cinema é também uma intensificação do real, não é? Então há sequências que justamente são aquelas com uma aparência mais documental e que foram filmadas de forma muito, muito ficcional, e há outras que muita gente acha que são sequências totalmente documentais, quase como se fossem momentos cotidianos filmados de maneira quase fluida, sem a consciência das personagens. Por exemplo, uma sequência muito bonita que nós gostamos muito e que é uma sequência muito simples e muito cotidiana, quando no começo do filme a Pat Pro e a filha tomam um banho no rio e conversam sobre o sabonete e o colchão, e que o pai agora é um caçador de supermercado, e elas riem. E toda a gente acha que essa sequência é uma sequência puramente documental, um registro cotidiano do momento, como vemos noutros filmes também. E é justamente o contrário. Essa sequência foi uma sequência trabalhada, ensaiada, obviamente baseada em histórias e conversas que nós ouvimos e que lhes pedimos para atuar a partir dessas mesmas falas que elas tinham dito fora do filme. E elas reproduzem isso de uma maneira muito, muito natural e muito espontânea. Então há muitos momentos no filme que nós próprios não sabemos exatamente como chegámos lá, não é? E percebemos justamente nestas sessões de apresentação do filme que essa confusão, essa bagunça de estéticas passa também para os espectadores, que muitas vezes não sabem como é que nós fizemos cada uma das sequências. Abre essa guarida pra mim. Logo essa porra. O que tu quer saber? Então, senhores, A Flor do Buriti, gostei bastante do filme, acho que vocês também.
e essa curiosidade que a gente tem pela relação, né, essa curiosidade que sempre remete à feitura de filmes, dessa imersão de realizadores não indígenas em comunidades indígenas, e acho que eu destacaria duas coisas que, para mim, já valeriam a ida ao cinema para quem está nos ouvindo. Primeiro é pensar que é um filme rodado em 15 meses, né, com um grupo de pessoas, então, como a própria pergunta do Graziano tratou, essa é uma imersão muito acima da média, né, muito além do que a gente está mais acostumado a ver numa produção de cinema mais cotidiana. E, para além dessa curiosidade da imersão, destacar um tempo mais alongado. Aí eu estou falando do primeiro filme, do Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, dessa vida praticamente, né, tratando desse tema, convivendo com essas pessoas e com esse tema. E aí jogo para vocês. Acho eu que Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos era um filme um pouco mais poético, enquanto Flor do Buriti é um filme um pouco mais político. Claro, não estou dizendo que eles são completamente diferentes, mas eu acho que tem essa camada de Brasília, de bolsonarismo, tem a figura da Sônia Guajajara, por exemplo, presente. Esse filme ele está um pouco mais próximo, né, de uma discussão macropolítica, e me parece um grande trabalho assim que fazem João e Renê nessa grande pira deles de passar tantos anos, passar tanto tempo com os Craô. Sem dúvida, Paulo. E o filme não foge desse contexto histórico. Acho que ele adentra, né? Ele é completamente influenciado pelo que aconteceu. E eu vejo esse filme assim como um verdadeiro filme de gente grande, né? Assim, filme adulto mesmo, né? Quer dizer, o filme é pequeno em certo sentido, mas muita gente fala, os filmes de gente grande são os filmes maiores, mais ambiciosos. Agora, você ficar 15 meses rodando um filme num território como esse, não é realmente, não é uma brincadeira, né? É realmente uma entrega de vida muito potente. Eu fico muito admirado, eu tenho completa noção que não é para qualquer um, e fico muito curioso de como os Craôs vão evoluindo no seu conhecimento cinematográfico, né, depois do filme, né? Me pareceu pela entrevista de que não vai parar por aqui, né? Vão ter outros exemplares aí dessa relação dos cineastas aí com o povo indígena. E a gente fica curioso agora com qual tom, né, com qual teor vai sair a próxima obra. O que você acha aí, Davi? Não, e o legal é que também, de tudo isso que a gente vê desse imaginário, desse projeto, que eu também fiquei, né, acho que, não sei, eu apostaria que tem mais uns 2 aí, né, pelo que deu pra ver ali do papo. Eu também achei muito legal essa coisa de ter um filme que, assim, como você falou, não é um filme fácil, não é um filme que vai ser para todo mundo, mas ele é um filme que ele, para quem vê, vai conseguir, ele não vai deixar arestas ali, né? Ele vai ter o público dele, e esse público vai ter vai assimilar ele, sabe? Porque ele tem essa dureza, que, né, ele é menos poético, né, quanto o projeto deles anterior, mas ao mesmo tempo ele pega o tema mais cruel ali, pesado que tem, e trabalha do jeito que eu acho mais leve possível, dentro do que é a proposta. Assim. Isso foi uma coragem, né? Que foi bem a pergunta do Paulo ali, né? De trabalhar esse tema. Eu achei, assim, que foi importante, né? Inclusive, não deixar que fosse também algo dito somente pelo gráfico, né? Pelo visual, assim, de dar a validade da própria cultura Craô, né? Do lírico, da imagem, né? Do imaginário. Então, acho que, assim, pô, vale uma ida mesmo, assim, vale uma boa discussão depois também, da galera sentar ali, procurar as imagens, o que entendeu, assim, né? Uma discussão de boteco depois, ali boa também, viu? E tem uma coisa que o Grazi estava falando aí da maturidade do projeto, é um filme de 2 horas, mas que passa suavemente, né? Não é um filme arrastado, não é um filme que me dá a sensação de ser um filme longo, não é um documentário que te deixa cansado na estafa. Eu queria fazer esse reforço porque muitas vezes a gente sabe que tem um público que já imagina
que um documentário, ou enfim, um híbrido, rodado numa relação com uma comunidade indígena, vai ser um filme muito arrastado, muito lento, talvez cansativo, talvez que a pessoa vai assistir tarde da noite e não vai dar conta. E eu acho que não, acho que o filme tem uma montagem muito boa, um ritmo muito bom, uma história muito bem contada, ainda que a gente está falando de uma coisa muito, às vezes, lúdica, de uma memória que não é exatamente uma memória documentada aqui ao nosso formato branco ocidental. Ela tá muito bem contada, o filme é redondinho, assim, não é digo isso para quem às vezes se afasta um pouco de um longa-metragem um pouco mais denso, né? Ainda mais hoje, né, que os filmes de fato, e as séries, e o streaming, as pessoas têm procurado coisas que às vezes elas vão dar conta de assistir ali depois de um dia cansativo, né? E aí eu até lembrei que o João citou, né, o Vincent Carrelli, o Martírio tem quase 3 horas, né? O filme de 2017, imagino, e só como base de comparação, assim, né? Me parece que Martírio é um filme nessa densidade mais longa da grande história. Lembrei porque eles citaram, enfim, eu lembro de ter uma sensação com o Martírio de que ali sim era um filme muito longo, era um filme que exigia um pouco do espectador. Acho que A Flor do Buriti passa suavemente, assim. Eles conseguem amarrar muito bem. Para quem ficou 15 meses podendo filmar, né, não deve ser fácil escolher imagem para montar um longa, que a meu ver é um longa bem redondinho, não é um longa de excessos, não. Não só isso, né? É um longa que ele funciona nesse formato e funciona também ao valorizar um momento de uma narrativa diferente, né? Ele consegue alinhar essas duas coisas, ele valoriza a narrativa de filme mesmo ali, de processo, né, de metodologia, mas ao mesmo tempo de trazer tudo isso para a realidade deles. Não é um filme de pessoas que pegaram e fizeram arte em cima de um relato, né? Eles construíram junto. Então, acho que isso fica bem bacana. Olha, eu queria indicar aqui alguns títulos que conversam, né, com esse filme e que foram lançados recentemente, que eu acho que, para quem quiser fazer uma imersão aí na temática e no universo dos filmes contemporâneos indígenas, vale a dica, né? O primeiro é o Espagé, que pode ser de 2018, que pode ser assistido aí no Netflix. O segundo é o A Febre, filme de 2019, que pode ser assistido no Globoplay. O terceiro é O Território, um documentário de 2022, que pode ser assistido na Disney+. Os 3 que eu citei são filmes nacionais. E eu coloco ali um co-irmão latino-americano, que é o filme Colonos, um filme chileno, que pode ser assistido na Amazon Prime. E vale a dica, vale a imersão de pegar uma semana e assistir esses 4 filmes. Boa! Vou registrar aqui as estreias e premiados e festivais e a gente passa a régua no Central Cine de hoje. Nesse 27 de junho chegam aos cinemas Casa Isabel, do Gil Baroni, diretor paranaense, o mesmo diretor de Alice Júnior, e uma nova comédia do César Rodrigues, o Tô de Graça. Registrar os vencedores no Olhar de Cinema de Curitiba. O melhor longa foi para Grace, do Leonardo Moura Mateus, sendo que a melhor direção foi para Tijolo por Tijolo, da Vitória Álvares e do Quentin de la Roche. Ele levou também o prêmio de melhor montador. O roteiro também foi para Grace, do Leonardo, e o Grace também rendeu o prêmio de melhor atuação para Amandira. Melhor fotografia para o Flávio Rebouças, diretor de foto do Praia Formosa, da Júlia de Simone, que também rendeu melhor direção de arte, assinada por Ana Paula Cardoso. Melhor som para A Mensageira, do Cláudio Marques, assinado por Lucas Coelho, Ana Pena, Vinícius Barreto e Davi Terra. E a mostra Novos Olhares premiou Idade da Pedra, do Renan Rovida. Entre os curtas, melhor filme para Caravana da Coragem, do Pedro B. Garcia, prêmio especial do júri para Povo do Coração da Terra, do coletivo Guaú Guria. O Festival Ecrã está rolando nesse final de semana aqui no Rio de Janeiro, programação de 27 a 30 de junho. Vários destaques do cinema brasileiro, vou só citar alguns. Aquele que Viu o Abismo, do Gregório Gananian e do Negro Léo. Eros, da Raquel Daisy Ellis. Paixão Sinistra, do João Pedro Faro. Paralota, novo filme do Bruno Safadi, em parceria com o Ricardo Preti.
Sofia Foi, de Pedro Geraldo, entre outros, um festival que, apesar da programação parecer curta, 27, 28, 29 e 30 de junho, vai só até domingo, tem uma programação bem extensa, com performance, com instalação, com uma programação internacional também muito grande. É isso, senhores. Valeu, nos falamos na próxima. Um abraço a todos aí. Valeu, Paulo, valeu, Davi. Eu faço só a indicação de entrevista com a Luísa Reis, do Grande Sertão. Eu só consegui assistir o filme essa semana e eu achei um filmaço. Todos assistam. Central Cine Brasil chega toda semana numa produção da Central 3. A gente está no Instagram em Central Cine Brasil. E semana que vem a gente está de volta no seu tocador favorito. Valeu, até a próxima.